Boa noite, prazer, Cristian, tudo bom? Todo mundo aqui já me conhece? Tem alguém que não me conhece ainda, não? Tem uma turma nova aí. Eu sou o Cristian, também conhecido como Pastor Cristian, né? A gente acertou um combinado aí com o Pastor Júnior, e todo mês, uma vez por mês, a gente vai estar aqui com vocês, né? Já tivemos aqui outras vezes, inclusive eu já tive aqui de bike, né? O meu esporte preferido é bike, então já algumas vezes eu subi essa montanha aqui de bike e preguei, trouxe uma mensagem para o pessoal na rua mesmo, estava com roupa de bike, todo suado e tal. Tem alguém que quer ouvir uma palavra de Deus? Aí reuniu um grupinho ali e eu trouxe uma mensagem. Então, uma alegria estar aqui com vocês, né? Eu estava fazendo uma brincadeira com negócio de arma, né? E eu me lembrei uma história que marcou a minha vida, né? Tem algumas situações assim que marcam, né? Eu me lembro que um dia aconteceu uma situação que roubaram o capacete da minha moto. Eu tinha uma Honda Bis, né? E roubaram o capacete da minha Bis. E aí eu saí para trabalhar, fui na loja de motos comprar um novo capacete. E na época eu tinha uma empresa de telemensagens. E eu saí para fazer cobrança de telemensagens. Não sei se alguém aqui já enviou uma telemensagem ou já ganhou uma telemensagem, né? Hoje em dia o pessoal da nova geração tem nem noção do que é isso, né? Mas era algo muito tremendo, assim, né? Era muito romântico você mandar uma mensagem de Dia dos Namorados, né? Tá chegando aí o Dia dos Namorados. E a gente trabalhava com isso, né? E eu me lembro que eu saí para fazer cobrança de telemensagens e, coincidentemente, naquele dia que foi roubado o capacete da minha moto, eu tinha uma cobrança para fazer na mesma rua que eu morava. E eu estava voltando assim, já era perto do meio-dia, eu estava voltando para minha casa e eu deixei essa cobrança mais perto do meio-dia, porque aí eu já ia cobrar da cliente e já ia para casa almoçar. E aí nisso eu estou com a minha moto estacionada, fazendo a cobrança. E nisso eu olho mais à frente assim, eu vi de longe, olhar biônico, eu vi uma bicicleta de corrida. E como eu fui ciclista há muitos anos, até os dias de hoje, o meu esporte é bike, eu adoro bike, né? Também gosto de futebol, mas eu confesso que o preferido é bike. E aí quando eu vi, como a gente gosta de bike, quando tem uma bike no pedaço, a gente vê de longe. Aí de longe assim, eu olhei assim na mesma rua que eu morava, eu vi uma bicicleta de corrida. Aí eu peguei e parei, né? E fiquei olhando. A bicicleta estava vindo na minha direção, porque é uma coisa que chama atenção para quem gosta, né? Se você é alguém que gosta de cavalo, por exemplo, se você vê alguém andando de cavalo, você já para olhar, que cavalo é esse, né? Então, cada um tem um gosto, né? Se é alguém que gosta de carro, né? Entrou um Camaro, né? Um Camaro amarelo aí no pedaço, né? Uma Ferrari, né? Um Porsche, e o cara já, que maneira, hein? Que máquina! E aí eu vi aquela bicicleta assim se aproximando, me chamou a atenção, né? A bike de corrida, há alguns anos atrás, não tinha tanto na minha cidade. Hoje já tem, todo mundo tem, né? Hoje está uma febre de bike aqui na nossa região. Mas no passado não era assim, não. Eram poucas pessoas que tinham, né? E aquela bicicleta foi se aproximando, e eu olhando assim, né? Parado assim no meio da rua, uma rua bem tranquila. E para minha surpresa, quando a bicicleta foi chegando mais perto, eu disse, mas é a minha bicicleta. O cara que tinha ido de manhã cedo, roubou o capacete da minha moto, ele voltou na minha casa para roubar a bike. E ele entrou pelos fundos, assim, a minha casa ela não estava pronta ainda, e eu morava no porão da minha casa, né? E a gente tinha só duas pecinhas, tinha um banheiro, o meu quarto, e lavanderia e cozinha. O cara quebrou o vidro pelo lado de fora da cozinha, e a bicicleta eu guardava dentro da cozinha. Ele quebrou o vidro e entrou dentro da cozinha e roubou a bike. Quando eu vi que era minha bike, eu tinha naquela época, a gente tinha uma Bíblia, não sei se alguém aqui já usou, aquelas Bíblias dos Gideões, é uma Bíbliazinha azul, bem pequenininha, do tamanho da carteira, é só o Novo Testamento. Agora eu tenho uma nova no meu carro ali, é Novo Testamento, Salmos e Provérbios, bem pequenininha, né? Aquilo é doação, né? Eu tinha uma daquela no meu bolso, né?
Foi uma reação, assim, um impulso de Deus, né? Quando eu vi aquele cara com a minha bike, assim, se aproximando, eu peguei, puxei a minha Bíblia, a minha arma. Era o assunto da arma. Puxei a minha Bíblia assim, para, cara, para. Quando eu levantei a mão assim, cara, por favor, para. Com a Bíblia na mão. Eu acho que o cara teve uma visão de uma arma. Porque ele parou imediatamente, né, cara? Aquele cara ficou com tanto medo de mim que ele parou imediatamente, jogou a bike em cima da moto e saiu correndo. Eu disse, cara, fica tranquilo, eu não vou fazer mal para ti. Já pensou se eu disparo a minha arma? E aí eu peguei, dei um grito, ele, para, cara. Aí ele parou, olhou para trás assim, cara, eu vou orar pela tua vida. E aí ele saiu correndo. Cara, não sei o que aconteceu ali, né? Mas ele deve ter tido uma visão que eu estava realmente armado. E estava, né? E só para encerrar esse assunto aqui, né? Porque essa história é uma história que marcou muito assim para mim, né? Eu realmente orei pelaquela vida e aquele cara ele foi preso. No mesmo dia ele foi preso. E no outro dia saiu na rádio, né? Que tinha um camarada que estava roubando ali em uma determinada região da cidade e ele tinha sido preso. E aí eu e minha esposa, a gente fazia caminhadas de manhã cedo, e eu combinei com a minha esposa, vamos fazer uma caminhada até a delegacia, vamos até a delegacia lá para visitar esse camarada que roubou o nosso capacete, né? Porque a bike eu recuperei. E ela disse, não, vamos lá. E para nossa surpresa, quando a gente chegou na delegacia, o delegado da época, ele era um conhecido nosso, né? O delegado Fabrício. E aí a gente conversou com ele, explicou a situação. Delegado Fabrício, você permite a gente ir até a cela, conversar com esse camarada e tal? Não, fica à vontade, pode entrar. Conhecia bem eu e minha esposa. E a gente chegou lá na cela e me identifiquei, né? Não sei se o camarada me reconheceu, porque como ele teve muitas casas, né? Mas eu lembro como se fosse hoje. Eu disse assim, cara, tu deve estar pensando que a gente veio aqui para te cobrar alguma coisa, né? Tu deve estar pensando que a gente veio aqui para te acusar de alguma coisa, te condenar, e não é nada disso. A gente não veio aqui para te acusar de nada, a gente não veio aqui para te condenar, a gente veio aqui porque nós acreditamos, né? Que nada acontece por acaso. Nós acreditamos que se Deus permitiu você entrar na nossa casa, né, roubar um bem nosso, é porque Deus tinha um propósito nisso. E nós não estamos aqui para te pedir nada, nós não estamos aqui para pedir nenhum tipo de reembolso do que você roubou, até porque ele estava preso, né? Nós só estamos aqui para dizer que Deus tem um propósito na tua vida, né? E se Deus permitiu você entrar na casa de um pastor, apesar que naquela época eu não era pastor ainda, né? Para roubar algo meu, é porque Deus tinha um propósito, né? E hoje Deus permitiu a gente vir aqui para deixar essa mensagem para você. E aí eu conversando com ele, eu descobri que aquele cara, ele participava de um local como esse, só que era o Betânia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar na comunidade. Timbé. Oi? No Timbé, isso. Comunidade terapêutica, né? Comunidade Betânia, lá no bairro do Timbé de São João Batista. Ele era fugitivo de lá, né? Ele estava inclusive num lugar como vocês. Ele conseguiu fugir de um lugar como o lugar onde vocês estão. Olha só que coisa tremenda, né? O Espírito Santo me lembrar dessa história justamente hoje, né? E ali eu entendi que aquele cara era alguém que já conhecia a palavra de Deus, né? Mas por algum motivo ele não conseguiu suportar o processo, né? E ele tentou interromper o processo. Eu já tive outras vezes aqui, né? E eu inclusive já ministrei sobre isso. O fato de vocês estarem aqui hoje, né, não significa que vocês são piores ou melhores do que eu, né, que não estou aqui, por exemplo. Muito pelo contrário, né? Perante a Bíblia, todos nós somos iguais, né? Não há nenhuma diferença entre nós. Inclusive, se a gente considerar erros, né? Mas nós estamos aqui porque de repente a gente já aprontou, né? Eu quero dizer para vocês que eu também já aprontei, né? E perante a Bíblia não há um homem santo ou justo sequer. Todos nós perante a Bíblia somos pecadores. E por isso que nós precisamos de um Salvador. E provavelmente foi essas as palavras que eu deixei para aquele cara. Cara, Deus tem uma obra na tua vida.
né? E assim como eu falei para ele, eu falo para vocês nessa noite, né? Deus tem uma obra na vida de cada um de vocês, né? E Deus quer terminar essa obra, mas eu preciso permitir que Ele complete, né? Fugir não vai resolver, né? Fugir de um problema não resolve, fugir de um gigante não resolve, fugir de um obstáculo não resolve, né? Por exemplo, se você tem contas a pagar, né? Quem aqui já teve ou tem contas a pagar, né? Se você não tem, no mínimo você é um ET ou você ganhou na Mega Sena acumulada, né? E você, graças a Deus, não tem conta para pagar, mas eu tenho. Agora, imagine que você tentar fugir das pessoas que você tem um compromisso, isso não vai resolver o problema, né? Eu tenho que encarar, não adianta, não tem como fugir, né? Para encerrar essa parte inicial e depois tocar um louvor aqui com vocês, hoje eu quero tirar uma foto com vocês também, tá? Eu nunca vou me esquecer uma história. Eu vi um pastor muito conhecido no Brasil, o nome dele é Márcio Valadão. Ele foi pastor muitos anos de uma igreja lá na cidade de Belo Horizonte, aqui no Brasil. É um dos caras mais famosos do Brasil nessa área assim, evangélica, né? Hoje ele já jubilou, né? Já aposentou, né? E ele tem 3 filhos que são conhecidos mundialmente, né? Que é Ana Paula Valadão, André Valadão e Mariana Valadão. E esse pastor, uma vez ouvindo uma mensagem dele, ele compartilhava, né, que um discípulo dele veio contar para ele, feliz da vida, né, que encontrou um dentista que resolveu o problema dele. Ele está com muitas cáries, né, no dente, e ele encontrou um dentista que conseguiu resolver as cáries dele rápido e sem dor. Aí o pastor perguntou, mas como assim? Eu não me lembro se era uma história verídica ou se era uma ilustração de um sermão. Ele disse, como assim resolveu o problema rápido, custo barato e sem dor, né? Não, é que eu tenho um dentista lá, amigo meu lá, que... Não, vou contar a história do começo para o senhor. Eu fui no dentista fazer um orçamento das cáries do meu dente, e o dentista me deu um orçamento caro. Ele disse que eu ia ter que... Estava com 3 dentes cariados, ele ia ter que botar aquela broquinha lá, aquela maquininha que fica... Aquela maquininha, né? E só dele contar para mim, eu já vi que aquele negócio ia doer, né? Eu vi que ia doer, e tem outra, né? Além de doer, ia sair caro. Então, eu me lembrei que tinha outro dentista lá perto da minha casa que vou fazer orçamento com outro dentista, né? E para sorte dele, o outro dentista disse, não, o cara lá falou para ti? Que tinha cárie, que tinha que botar a broca e não sei o quê. Não, parei, aqui a gente tem uma outra metodologia. Nós vamos botar umas massinhas. Nós vamos botar umas massinhas aqui onde está a cárie e vai ficar tudo zerado. E olha o seguinte, ó, qualquer 10 mangos aí paga tudo. Aí o cara disse, não, é isso que eu quero, né? E ele foi lá contar para o pastor, né? Feliz da vida. Pá, arrumei o dentista que cobrou barato, resolveu rápido e ó, meus dentes está tudo zerado, né? Só que passou alguns dias, né? Começou a doer, e doer, e doer, e doer, né? E doer muito. E aqueles dentes começaram a inflamar. Porque, moral da história, irmãos, colocar massinha no nosso problema não resolve. Tapar o sol com a peneira não resolve. Esconder o pecadinho debaixo do pano não resolve. Fazer de conta que eu não tenho uma fraqueza não resolve. Eu tenho que assumir, eu tenho que encarar. A Bíblia Sagrada conta a história de um camarada chamado Jacó. E esse cara, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus no deserto. Na verdade, era um homem do deserto, né? Que a Bíblia ensina que esse homem do deserto, ele era uma espécie de anjo. Ele era um porta-voz de Deus. E esse homem Jacó, né? Ou Yaakov, né? Se encontrou com esse homem do deserto. E ali, diante da face de Deus, porque aquele homem era um representante de Deus, ele ficou nu. Ele ficou nu.
Ele não pôde fugir do problema, porque ele estava diante do representante de Deus. E aquele representante fez uma pergunta para ele: qual é o teu nome? E Jacó, em algumas traduções, dizem que significa usurpador, enganador, traidor. Na verdade, esse nome Jacó, ele é uma combinação de dois fonemas em hebraico, que significa aquele que agarra firme e não solta, aquele que luta por um objetivo. Ele ganhou esse nome do seu pai porque ele nasceu, ele era irmão gêmeo de um irmão chamado Esaú, e ele nasceu grudado no calcanhar do irmão. E por isso o pai e a mãe deram para ele esse nome Jacó, aquele que agarra no calcanhar, aquele que segura na bênção, aquele que luta por algo, que segura e não solta. Mas há alguns que digam que no literal, traduzindo o nome no literal, significa enganador, ou mentiroso, usurpador. E quando ele se encontrou com o anjo, com o homem do deserto, e o homem do deserto perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele poderia ter dito: o meu nome é Paulo, João, Pedro, Poderia ter dito um nome assim bonito, de repente um nome com significado bacana, E ele disse: não, meu nome é Jacó. Eu sou o cara que trapaceia. Eu sou o cara que eu estou aqui porque eu enganei meu irmão. E de fato ele tinha um irmão chamado Esaú, e ele tinha tomado o direito de primogenitura daquele irmão. E isso era algo valioso na época. E por causa disso ele foi perseguido pelo seu irmão. Ele tinha medo até de morrer, Tinha medo que o seu irmão viesse fazer mal para ele. Então ele era um fugitivo. E ali diante do homem de Deus, ele não podia mentir. Então, assim é nas nossas vidas, amados. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos colocar diante da situação e nós vamos ter duas escolhas: ou encarar e resolver, ou fugir. Aquele cara que roubou o capacete da minha moto, ele estava tentando fugir do problema. Ele estava tentando voltar, na verdade, para o passado, porque é possível que ele estava roubando objetos para, de repente, negociar por droga, Imagino que sim, Então, além de fugir do problema, voltando ao passado. E voltar ao passado, com certeza não vai resolver o problema. Não vai. Hoje, Deus está dando para vocês, uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro. Eu recentemente tive a oportunidade de participar por um processo, um desafio, onde eu fiquei 4 dias numa montanha, que nem vocês estão aqui. Só que vocês estão numa montanha aqui, em alojamento e tal, e a gente ficou na montanha com barracas, assim, um nível mais desafiador, Legendários, Eu agora sou legendário. Legendário 122.510. E ali, naquele encontro com Deus, nesse desafio chamado Legendários, a gente também é submetido a um processo. E você também tem a opção de fugir. Você também tem a opção de desistir. Mas eu digo para vocês, desistir e fugir do problema é a mesma situação de que colocar a massinha no dente que está cariado. Não vai resolver. Mais cedo ou mais tarde, aquela cárie vai feder, vai inflamar, vai infeccionar, vai doer. E só tem um jeito: eu tenho que aceitar o processo, eu tenho que me submeter, eu tenho que me render e deixar. O que eu preciso fazer? Essa é a oportunidade que Deus está dando para vocês aqui. Vocês vão ficar por um período de tempo aqui. E se vocês permitirem que Deus faça o que Ele quer fazer na vida de vocês, durante esse período de tempo que vocês vão ficar aqui, amados, Deus está dando a oportunidade de começar uma vida toda nova. Amém. E se porventura o capeta, o Satanás, o cão, o salafrário, o nojento, em algum momento colocou na mente de alguém de vocês aqui que não tem mais jeito, não adianta,
Eu vou sair daqui, vai ser tudo igual. Quem é que vai me dar uma oportunidade? Como é que eu vou conseguir um emprego top? Cara, eu estou aqui para, na autoridade do nome de Jesus, cancelar essa informação do inferno. E declarar que aqueles que estão em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Deus tem poder de fazer tudo novo, amados. Hoje, Deus estava me lembrando, antes de vir para cá, de uma passagem na Bíblia muito conhecida, um milagre que Jesus fez. Na verdade, não é um milagre comum. Na verdade, foi o primeiro milagre de Jesus. Alguém aqui sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? Água em vinho. Ó, tem um crente lá. Jesus transformou água em vinho. Isso aconteceu num casamento, né? Numa cidade chamada Caná da Galileia. Jesus Cristo entrou naquele casamento, foi convidado para o casamento, e tinha acontecido um BO lá, né? Acabou o vinho, né? Imagina você ir para uma festa e acabar a cerveja, né? Vai para uma festa com vinho e acaba o vinho, né? E acabou o vinho, né? Embora que eu não estou dando aqui mais para ninguém beber não, tá? Mas naquela época, né, eles tomavam vinho nas festas de casamento, né? E acabou o vinho. E Jesus Cristo, ele entra no casamento e ele resolve o problema. Ele não resolveu o problema sozinho. Ele pediu ajuda de pessoas que estavam ali, chamado de mestres-salas. Jesus pediu ajuda daquelas pessoas. Aí a gente aprende uma grande lição, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele decidiu trabalhar em equipe. Ele decidiu montar uma equipe, né? Jesus montou uma equipe de 12, né? E com aquela equipe ele alcançou o mundo inteiro. E está alcançando nós aqui hoje à noite, né? Então ali Jesus decidiu contar com a equipe. Ó, vocês podem pegar as talhas que tem ali, que eram utilizadas, né, para purificação, numa festa que os judeus participavam, e encher essas talhas de águas. E os mestres-salas então foram lá, encheram de água, e Jesus fez o mais difícil, que foi transformar aquela água em vinho. E o que a gente aprende aqui, amados? Por que eu estou compartilhando essa passagem com vocês? Esse milagre de Jesus. Porque transformar água em vinho diz respeito a pegar uma situação sem vida, sem sabor, e mudar aquilo. Imagina, a água para o vinho é uma mudança radical, né? Então Jesus, ele é o cara que tem poder para fazer uma mudança radical. Ele tem poder para operar uma mudança radical na vida de cada um dos senhores aqui. Ele pode fazer. E depois que ele faz, e ele só faz se eu me render, né? Se eu permitir. Depois que ele faz, querido, está feito. As pessoas não vão reconhecer mais vocês. Quando você sair daqui, pessoas vão olhar para você, não, mas ele não é mais o mesmo. Aquela pessoa, né, que mentia, aquela pessoa que enganava, aquela pessoa que vivia fugindo dos seus problemas, que vivia colocando massinha, tentando tapar o sol com a peneira, aquela pessoa ficou lá no Desafio Jovem, ela morreu lá, foi sepultada lá na montanha, né? Ela não existe mais. Agora quem está aqui é uma nova pessoa. E eu tenho certeza, irmãos, que essa nova pessoa, Deus vai abrir as portas para ela. Sabe por que muitas vezes as portas estão fechadas para a gente? Às vezes as portas estão fechadas para nós porque nós provocamos o fechamento das portas. Deus não tem culpa das baianadas, das burradas que a gente cometeu lá fora. Deus não tem culpa, né? Às vezes nós fizemos as coisas erradas e queremos dar o boleto para Deus pagar, né? Só que não tem jeito. Com Deus, amado, ninguém consegue tirar ele para bobo. Se a gente aprontou, se nós aprontamos, nós vamos ter que pagar os nossos boletos. E dependendo do tamanho do pepino que você aprontou, do abacaxi que você fez, né, o boleto vai ser alto. E vai ser alto. E eu vou ter que ser homem. Se eu sou homem de verdade, que é homem de verdade para mim não é quem foge do problema. Homem de verdade é aquele que encara. Se eu sou homem de verdade, eu vou pegar esse abacaxi, eu vou pegar esse pepino, eu vou encarar. E eu vou vencer.
Amém? E é a minha vitória sobre esse abacaxi, é a minha vitória sobre esse pepino, é a minha vitória sobre esse problema que eu mesmo cavei, é que vai me habilitar e me autorizar para que Deus lá fora abra todas as portas na minha direção. O que eu estou falando para vocês, amados, não estou falando de uma coisa que eu não sei, não estou falando de uma coisa que eu inventei, eu estou falando de uma coisa que eu sei do que eu estou falando. Porque como eu comecei falando aqui para vocês, eu não sou diferente de vocês. Eu também sou pecador. Eu também já pisei no tomate, como diz a minha esposa que é gaúcha. O gaúcho diz, quando o gaúcho apronta, diz que eu pisei no tomate. Então eu já pisei no tomate também. E eu já tive que pagar meus boletos. E alguns deles eu estou pagando até hoje. E tem uns que são caros. Tem uns que são caros. Porque no meu caso, eu que sou um pregador do Evangelho, eu que sou hoje um pastor, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quanto mais eu sei, mais eu me comprometo. Quanto mais eu sei, mais responsável eu me torno. Porque agora eu não sou um cego. Eu agora não sou alguém que não sabe o que eu estou fazendo. Existem momentos da nossa vida, principalmente quando a gente é mais jovem, né, que nós cometemos alguns erros até meio que na cegueira. Né? Quando a gente ainda é meio criança, né, a gente apronta algumas burradas que a gente nem tem noção do tamanho do problema que a gente está causando muitas vezes. E Deus é um Deus que não leva em conta o tempo da ignorância. Deus, graças a Ele, Ele não considera quando a gente ainda está na cegueira, quando a gente ainda é muito jovem, quando a gente ainda é muito imaturo. Mas à medida que a gente vai ficando homem, à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que vai criando barba na cara, né? Aí tudo muda, porque aí agora eu já tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu já sei o que eu estou fazendo. Eu já sei a consequência que vai gerar, né? Se eu matar alguém, por exemplo, se eu tirar, a gente começou aqui a nossa conversa aqui falando sobre usar arma e tal, né? Se eu tirar a vida de alguém, né? Porque lá fora, camarada tira a vida. Principalmente no mundo do tráfico, tem pessoas aqui que sabem melhor do que eu, que nesse mundo do tráfico, meu amigo, se você ficar devendo para o camarada lá, e você não pagar o bagulho, dependendo da facção, como é que é? Calçada, caixão e clínica. Só tem 3 opções. Ou você vai parar na clínica, ou você vai parar no caixão. Que bom que vocês estão na clínica. Poderia ser o caixão. Poderia ser o caixão. Mas graças a Deus que não é o caixão. Vocês estão na clínica. E aqui é o lugar do processo. Aqui é o lugar da reabilitação. E glórias a Deus que Deus está dando essa oportunidade. Repita assim comigo: eu não vou desperdiçar esta oportunidade. Eu vou lutar e vencer o meu processo. Amém? Vou dar uma salva de palmas para vocês mesmo. Pode aplaudir aí. Pode aplaudir. A Bíblia Sagrada diz que onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Normalmente, quando eu venho aqui, ou em outros lugares, né? Como Deus me deu esse dom de tocar violão, né? A gente já começa tocando violão. E hoje foi diferente, foi ao contrário. Né? Comecei contando um testemunho para vocês, né? E Deus é tão tremendo que Ele usa esse testemunho, já usou esse testemunho, até como uma forma da gente entrar nesse bate-papo. Amém, queridos? Amém. E Deus colocou no meu coração,
nessa noite, né, para trazer uma palavra para vocês. Eu vou tocar o violão, mas hoje eu vou deixar o violão para o final. Amém? Vou deixar o violão para o final e eu quero repartir com vocês um salmo. Salmo de número 103. Salmo de número 103. Todo mundo achou aí? Todo mundo armado aí, né? Pá, eu falando de arma e os caras estão tudo armados, hein? A espada do Espírito, né? Mais cortante, né? Do que uma espada de 2 gumes, né? Que penetra, separa a alma, juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus. Opa, vai vir uma água aí para mim? Bah, aí é bom, né? Eu sou movido à água, né? Eu tenho um ministério chamado Vinde as Águas, então eu sou movido à água. Salmo 103, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, ó. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento para a cólera e abundante em amor. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Amém? Amém. Ô Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Te dou graças pela liberdade do Teu Espírito Santo nesse lugar. Fica à vontade e continua falando conosco, Pai. Nós queremos ter um encontro contigo nesse ambiente, Pai, nessa montanha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Muito obrigado, viu? Queria conversar com vocês um pouquinho sobre o Pai nosso que está no céu. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele se preocupou de apresentar Deus como Pai. Até então, as pessoas da época conheciam, né, da época de Jesus, conheciam Deus como o grande eu sou, né? O Jeová Jireh, o Deus da provisão, né? O Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, né? O Jeová Rafá, o Senhor que é o Deus que cura, o Deus que sara, né? O Jeová Raá, o Senhor que é o nosso pastor. Eles conheciam Ele como o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Mas não se tinha o entendimento de que este Deus, que é tudo isso e todo-poderoso, além de tudo isso, Ele é Pai. Ele é um Pai. E um Pai bom. E Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele se preocupou em apresentar esse Pai. Esse Pai que aqui na Bíblia nós lemos que, assim como um pai humano, terreno, se compadece dos seus filhos, assim este Pai dos céus, Ele se compadece daqueles que o temem. Porque Ele é um Pai que conhece a nossa estrutura.
Ele olha para dentro de nós, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece as nossas fragilidades, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas dependências, Ele conhece as nossas limitações, e por causa disso, Ele se lembra que nós somos feitos de pó, nós somos feitos de barro. E por causa disso, amados, a Bíblia diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Amados, se Deus fosse tratar conosco de acordo com aquilo que a gente já aprontou, se Deus fosse tratar com a gente de acordo com aquilo que a gente já errou, alguns de nós, com certeza, estaria no caixão. Com certeza não estaria mais aqui. Ou estaria numa cadeia, num lugar pior. Mas Deus é tão bom, amados, que Ele nos dá oportunidades para melhorar, oportunidades para querer mudar de vida, oportunidades para largar o velho homem, oportunidades para abandonar a prática do pecado. A Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas fazem separação de Deus e de nós, e cobre o rosto dele para que ele não nos ouça. Sabia que o nosso Deus é um Deus santo? Ele é um Pai santo. E porque Ele é santo, Ele não pode compactuar com o pecado. Ele não pode compactuar com as nossas mazelas. Ele não pode aceitar liberalmente que nós continuemos na prática do pecado. Não dá. Não dá. Enquanto eu estou na ignorância, enquanto eu não sei que os meus pecados são tão ruins assim, enquanto eu não sei o quão é grave os erros que eu cometi, enquanto ainda não caiu a ficha das consequências que eu preciso encarar pelos erros que eu cometi, a gente pensa assim, isso aí nada a ver, né? Mentirinha, nada a ver. Palavrão, nada a ver. Falei uma vez aqui sobre palavrão, quando eu estive aqui. Preguei sobre palavrão. Nada a ver. Só que essa junção, essa combinação, esse amontoado de um monte de nada a ver, leva a gente a encarar alguns boletos. Leva a gente para encarar alguns pepinos. E por que alguns deles dói? Alguém sabe me responder? Por que tem alguns processos que a gente encara que dói? E tem uns que dói pra caramba. Você sabe por quê a resposta? Por que Deus, que é Pai, um Deus que é bom, um Deus que é misericordioso, um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades, por que Ele permite a dor? Justamente porque Ele é Pai. Ele permite a dor porque a dor é um mecanismo de despertar. A dor é um mecanismo de alerta. A dor é o despertador de Deus. Se a gente não precisasse encarar a dor, eu garanto para vocês, nós continuaríamos fazendo as mesmas coisas que nos trouxeram a este lugar, ou que nos levaram para outros lugares que nós já passamos, semelhantes a este. Então Deus permite a dor, assim como a dor de dente é um alarme, é um despertador para nos lembrar que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por que está doendo meu dente? Alguma coisa está errada. Está inflamado, está infeccionado, está cariado, está ferido, está machucado. Alguma coisa está errada. Então, assim como a dor é um alerta, há muitas das dores, não são todas, né? Porque existem dores normais da vida, que nós enfrentamos. Eu, por exemplo, atualmente, eu enfrento uma dor diária, que até onde eu saiba não é consequência de pecado meu, né? Que é, atualmente estou hospedando na minha casa meu sogro e minha sogra, já completou 1 ano. Calma aí, não é o que você está pensando. Mente maldosa.
Não é isso que você está pensando. É que a minha sogra, amados, ela tem demência. E ela fez uma cirurgia por conta de um aneurisma que foi identificado no cérebro dela. E após essa cirurgia, ela nunca mais foi a mesma. Hoje ela vive num quadro, uma espécie de quadro vegetativo. Ela não conhece ninguém, não identifica ninguém. E a minha sogra, amados, era o maior anjo que eu conheci na minha vida. Uma pessoa extremamente amável, uma pessoa extremamente amorosa, que não fazia mal nem para uma formiga. Ela ajudou a cuidar dos meus 2 filhos. Ela não deixava meus filhos pegar um pouquinho de sereno. Quando eu tinha que sair do carro com meus filhos no inverno, frio, do carro até a casa dela, era um intervalo de 10 metros de distância. Ela ia lá com uma toalha, botava na cabeça, não podia deixar o meu filho pegar um sereninho na cabeça. Um cuidado que ela tinha com a minha filha, cuidado que ela tinha com o meu filho. Eu chegava na casa da minha sogra, às vezes com fome, eu sempre gostei de andar de bike, fazer esporte, né? Chegava lá, minha sogrinha querida, faz uma comidinha para nós aí. Ela já rapidamente, ela já ia lá, cozinhava um ovinho, fritava um ovo, fazia um arrozinho, no instantinho já tinha uma jantinha pronta, né? Ou pegava um pãozinho, né, com uma margarina, uma maionese, já fazia um sanduíche lá com queijo, presunto, fazia um cafezinho na hora, e sempre não deixava eu lavar uma louça na casa dela. A louça era a responsabilidade dela. Se eu sujasse qualquer coisa, não, deixa que eu limpo. Então, é uma pessoa incrível, uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Eu adorava tomar café com ela e conversar com ela. Ela é descendente de índio, né? Uma pessoa muito pura. E agora você tem que estar convivendo com ela, com 69 anos, posso dizer jovem. Talvez tem gente aqui que tem mais de 69. Né? Não sei se tem alguém aqui com mais de 69. Tem uma pessoa? Não? Não tem ninguém? Tem lá embaixo. Lá embaixo tem? Eu vou chegar lá. Então, a pessoa jovem, considerado jovem, né? Tem que estar passando por isso. E eu todos os dias tenho que me acordar e me deparar com essa cena, né? De ver aquela pessoa que fez tanto bem para mim, que foi tão boa para mim, né? Tão amável, tão querida, hoje numa situação assim, e eu não poder fazer nada, porque tem coisas que só um verdadeiro milagre de Deus mesmo, né? Então, amados, existem dores que não são necessariamente por conta de erros nossos ou por causa de pecados nossos, mas tem outras dores que são consequência de burradas que a gente fez, consequência de erros que nós cometemos. E aí Deus permite então a dor. E a dor não é porque Deus não nos ama. A dor não é porque Deus não gosta de nós. A dor não é porque Deus se esqueceu de nós. A dor não é porque Deus é mau. A dor é o alarme para nos acordar. A dor é o despertador de Deus para a gente acordar para a vida. E entender que se a gente não mudar, nós vamos repetir a dor. E vamos ter que repetir o processo. Como o próprio Daniel, meu amigo, né, que foi o fundador desse desafio, ele foi membro da minha igreja, eu era pastor da Igreja Batista da Esperança, aqui na cidade de Nova Trento, e ele era membro desta igreja, quando a gente fundou a igreja aqui no ano de 2006, há quase 20 anos atrás, né? Naquela época o Desafio Jovem não existia ainda. Acho que foi no ano de 2007 mais ou menos, ele falou para mim: pastor, eu tenho um sonho, eu quero abrir em Nova Trento uma casa de recuperação. Na época, amados, eu joguei um balde de água fria, porque eu e ele, a gente brigava muito, né? O Daniel, não sei se alguém aqui conheceu o Daniel? Alguém aqui conheceu? Alguns conheceram. Daniel tinha uma personalidade muito forte, então a gente vivia brigando. E eu disse para ele: olha, esse teu sonho aí, não sei se vai realizar não, acho que tu não está preparado. Pois ele disse para mim: mas eu vou abrir a casa de recuperação e tu vai ver, pastor. E ele abriu, né? E a casa de recuperação, chamada Desafio Jovem, está aqui aberta até os dias de hoje, né? E quantas pessoas já passaram por aqui e já foram reabilitadas, né?
Então, amados, o Daniel, eu conheço parte da história dele, ele foi membro da nossa igreja. A irmã Clarice, esposa dele, conta para mim, contou para nós, que ele foi internado 7 vezes. Já contou esse testemunho aqui para vocês? Que ele foi internado 7 vezes numa clínica, num lugar como esse. Por quê? Porque o cara era barra pesada, né? Ele não queria largar o osso, não queria largar essa vida, esse estilo de vida, né? Mas graças a Deus, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, né? E Deus colocou uma mulher de ouro no lado dele, chamada Clarice, né? Que pagou um preço de oração. E orou, e guerreou, e jejuou, e fez atos proféticos, e orava a palavra, e dizia: o meu marido vai ser uma bênção, o meu marido vai ser um homem de família, o meu marido vai ser um ótimo pai, o meu marido vai ser um homem de excelência, ele não vai ficar para sempre nessa vida, ele vai vencer essas drogas, ele vai sair desse desafio, ele vai vencer. E por causa de uma mulher de oração, ele foi internado 7 vezes, mas um dia ele conseguiu romper. E hoje, graças a Deus, é totalmente limpo, né? E foi o fundador desse desafio jovem, né? Morou muitos anos aqui em cima, né? Agora ele acho que está morando na praia, né? Mas eu vim algumas vezes aqui visitar ele quando ele morava aqui, né? Agora tem que visitar ele lá, só que está morando um pouquinho mais longe agora, né? Então, amados, eu quero dizer para você que se o Daniel foi internado 7 vezes num lugar como esse e ele venceu, você pode vencer também. Até porque, com a ajuda desse Pai que nós temos, que diz na Bíblia Sagrada que nos tornou, por Cristo Jesus, Ele nos tornou mais do que vencedores. Se Ele fez de nós mais do que vencedores, amados, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Não existe nada que você não consiga através dele. A Bíblia Sagrada diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, não sei se alguém aqui já viu um grão de mostarda, né? Alguém aqui já viu aquelas confetezinhas de bolo? Né? Aquelas bolinhas redondinhas assim, que é usado para decorar bolo? Né? Imagina assim, uma coisinha pequena, menor que um grão de arroz. Se a nossa fé fosse daquele tamanho, nós iríamos dizer para o monte se mover e a montanha se moveria. Então, amados, você só precisa da fé, do tamanho de um grão de mostarda. Você só precisa da fé desse tamanho aqui, ó, para poder sair desse lugar vitorioso, para poder vencer o teu processo, para poder dizer: chega de dor. Porque, amados, eu não sei vocês, eu não nasci para sofrer, não. Eu posso até sofrer de vez em quando, mas eu não quero ter um estilo de vida de sofrimento. Jesus já sofreu tudo que podia sofrer lá na cruz do Calvário, para que eu e você não precisássemos mais sofrer. E se a gente ainda tem que sofrer, amados, é porque alguma coisa está errada. Porque Jesus já sofreu naquela cruz. Ele já tomou as nossas dores. Ele assumiu o nosso lugar. Quem deveria ser pregado naquela cruz era eu e você. Quem deveria sofrer carregando aquela cruz era eu e você. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. Nós somos humanos. Nós somos maus. Jesus disse: ó, vocês são maus. E ainda assim sabem dar boas coisas para os vossos filhos. Mas Jesus, Ele tomou o meu lugar. Jesus lá na cruz, Ele tomou o nosso lugar. Para que a gente não precise passar o que Ele passou. Quando está entendendo? Amém. Só que se a gente não tomar uma postura de romper com aquilo que nos leva para um lugar de dor, a gente vai repetir o ciclo. A Bíblia Sagrada conta a história do povo de Deus que ficou 40 anos num deserto, andando em círculo, repetindo o processo, enfrentando as mesmas dores,
enfrentando o mesmo deserto. Por quê? Porque aquele povo não foi aprovado. Aquele povo vivia murmurando, aquele povo vivia reclamando, aquele povo tinha uma língua muito grande, aquele povo não tinha fé, era incrédulo, aquele povo era muito mal criado, aquele povo era ingrato, vivia o tempo todo colocando a culpa nos líderes, né? O culpado é Moisés, o culpado é Arão. Depois do segundo momento, o culpado é Josué, o culpado é Caleb. Então, o culpado é o monitor, o culpado é o Júnior, né? A gente é especialista em querer botar culpa nos outros, amados. Adão e Eva, o primeiro casal que Deus colocou no mundo, Deus deu uma única instrução para eles, lá no centro do jardim tem uma árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comer dela, aquela árvore, vocês não mexem nela. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos aquela. Porque o dia que vocês comer daquela árvore, certamente vocês vão morrer. Pois o Adão e a Eva caíram diante da voz da serpente, da voz do capeta, e comeram a árvore que não era para comer. E aí, a dor vem, a consequência vem. E quando Deus chega para confrontar os dois, primeira coisa, Adão, o problema é a mulher que tu me desse. O culpado não sou eu, o culpado é a mulher. Ela que é a culpada, ela que me fez cair em tentação, ela que mostrou para mim a fruta. Então o culpado é ela. Aí Deus chega para confrontar a mulher, o culpado é a serpente. A serpente me enganou, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho culpa, a serpente que me enganou. E assim, amados, passaram milhares de anos e nós continuamos reincidindo no mesmo erro. Nós não assumimos as nossas responsabilidades. Como diz o gaúcho, nós não vestimos as calças. A gente fica dizendo, o culpado é o monitor, o culpado é o líder, o culpado é a mulher, o culpado é meu filho, o culpado é meu pai, o culpado é minha mãe. A gente fica botando culpa em todo mundo e a gente não assume. Possa até que algumas dessas pessoas que eu citei tenham suas parcelas de culpa em algumas áreas da nossa vida ou em alguns momentos da nossa vida. Mas sabe quando é que a gente vai vencer realmente todas as nossas limitações e dar um chega no passado e inaugurar uma nova fase da nossa vida? O dia que a gente vestir as calças, botar a mão no peito e dizer, eu assumo. O que eu tenho que encarar? Qual é o processo? Qual é o desafio? Onde é que eu tenho que mudar? É aí que eu vou vencer, amados. Aí começa uma nova fase da minha vida. Enquanto eu ficar botando culpa na serpente, enquanto eu ficar colocando culpa na mulher, culpa no marido, culpa no patrão, culpa no pai, culpa na mãe, culpa no filho, culpa no vizinho, culpa no traficante, Cara, para de colocar culpa em todo mundo, olha para dentro de ti, nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que eu fiz de errado que me fez parar onde eu fui parar. O que eu fiz de errado que me trouxe para esse lugar? Poderia ser o caixão, poderia ser outro lugar. E decidir nunca mais. Amém? Amém. Quantos podem dizer amém para essa palavra? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé? Glórias a Deus. Pode dar uma glória a Deus aí? A Bíblia Sagrada fala de um homem chamado Abraão, que ele fortalecia a sua fé, dando glórias a Deus. Quero te convidar a dar mais um glória a Deus aí. Vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Você quer ser transformado, dê glória a Deus. Você quer ser modificado, dê glória a Deus. Você quer que Deus mude a tua sorte, dê glória a Deus. Você quer que Deus te tire desse lugar, dê glória a Deus. Vai dando glória, porque enquanto a gente dá glória, Deus muda a nossa história. Aleluia. Eu quero cantar uma música que fala desse pai, desse Abba. A palavra Abba em hebraico significa paizinho.
Eu quero cantar essa música que fala desse pai, desse paizinho, que ele está nessa noite comunicando com você e dizendo: meu filho, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu vou dar força para você, eu vou te apontar o caminho, você vai vencer esse processo, e você vai sair daqui vencedor, e eu vou começar uma nova história na tua vida, tudo vai se fazer novo, eu vou abrir portas na tua direção, eu vou te dar um emprego de excelência, eu vou devolver tua família, eu vou realizar teus sonhos, e aquilo que o teu olho nunca viu, aquilo que teu ouvido não ouviu, são estas coisas que eu tenho preparado para a tua vida. Eu vou fazer tudo novo, de novo. Tudo que você precisa dizer: Senhor, me ajuda, eu quero. Aleluia. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que sou filho. E é tão belo saber que sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, um amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Abba, declare isso a Ele. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Escuto teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por teu sangue. Me sinto tão amado por ti. Me encontro em teu coração. Me encontro em teu coração, pois você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. Declare: é tão belo saber que sou filho. É tão belo saber que sou filho
tua voz, dizendo nossa comunhão é eterna. Você me amou primeiro, um amor verdadeiro. E eu nasci pra te adorar, eu nasci pra te adorar. Declare: Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. 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 Ô querido, quero convidar você, se você puder, abraçar o seu irmão que sai do seu lado. Escolhe um irmão, abraça ele e ora por ele. Você já aprendeu a orar? Abraça seu irmão, abraça ele, abraça seu irmão nessa noite. Eu quero declarar que quando você está abraçando seu irmão, você está recebendo o abraço do Pai nessa noite. Abraça o seu irmão, segura firme ele. Oh, o Pai quer te usar nessa noite. Abraça o seu irmão, segura firme aí. Recebe o abraço do Pai. Recebe o abraço do Pai. Recebe o abraço do Pai. Oh, Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. 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 Abba, teu amor nunca falha. Oh, receba o abraço do Pai nessa noite. O Pai está aqui. O Pai está aqui. O Pai está nesse lugar. Oh, Ele disse: nunca vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vocês o meu Santo Espírito, e Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Eu não te deixo órfão, meu filho. Eu não te deixo órfão. Eu não te deixo órfão. Eu não te deixo órfão. Eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. Oh, tu és meu filho. Tu és meu filho. Eu te abraço nessa noite.
te abraço, eu te abraço, eu te abraço. Oh, e te digo, não temas, não temas, eu te ajudo, eu te fortaleço. Não temas, não temas, eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. E te digo, não tenha medo, não tenha medo, eu te ajudo. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Meu papai, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre. Receba a cura do Senhor, receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura nessa noite. Ele te toma em teu braço, Ele te abraça nessa noite, Ele te cura, Ele te sara. Oh, receba do abraço do papai, receba o abraço do papai, receba o abraço do papai. Ele te cura nessa noite, Ele te restaura, Ele te cura, Ele te sara. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. 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 Teu amor nunca falha. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Dê um aplauso ao Papai. Dê um aplauso ao Espírito Santo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Glorifica, glorifica, glorifica. Glorifica o Papai. Glorifica o Papai. Dá glória para o Papai. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Aleluia. Recebe nossas palmas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus, amém? Amém. Aleluia. Quero tirar uma foto com vocês, amém? Aleluia. Deus está nesse lugar, amém? Eu só tirar uma foto com vocês. Eu não vou poder ficar hoje mais tempo porque eu tenho que buscar minha esposa no trabalho. Não vai, hoje não vai dar, mas vai ficar uma próxima vez eu fico para jantar com vocês. Vamos fazer uma foto aí, vamos lá. Vamos juntar todo mundo aí. Vamos juntar todo mundo aí. Aí. Olá. Opa.